Todos nós já ouvimos falar de pessoas que aparentemente desapareceram no ar sem deixar pistas. Caso da aviadora norte-americana Amelia Earhart, primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico e que depois de estabelecer vários recordes acabou sumindo enquanto tentava voar ao redor do globo em 1937. Até hoje ninguém descobriu o paradeiro dela ou do avião. No Brasil, ficou famoso o caso do escoteiro Marco Aurélio Simon, que desapareceu aos 15 anos em 1985, numa expedição com amigos e um líder enquanto tentavam alcançar o cume do Pico dos Marins, em São Paulo. Um dos garotos torceu o pé, então o adolescente desceu para buscar ajuda e nunca mais retornou. Foram 28 dias de busca e nenhum sinal do rapaz até agora, quase 40 anos depois. Mas é especialmente estranho quando grupos inteiros de pessoas simplesmente somem, do nada. Todos os membros de uma mesma família ou vários viajantes. Desaparecimentos em massa não resolvidos são inquietantes e intrigantes porque simplesmente não deveriam acontecer. Olá, amigos da história! Vamos falar agora de alguns desses casos ainda sem solução, ou com tantas versões que ninguém conseguiu responder a pergunta fundamental: onde estão essas pessoas? Onde foram parar os habitantes de uma colônia inteira fundada em agosto de 1587? A colônia de Roanoke, que estava localizada onde atualmente fica a Carolina do Norte, foi uma das primeiras colônias da América, onde provavelmente nasceu a primeira criança inglesa em solo americano. Tempos depois, o governador desses colonos, John White, viajou de volta para a Europa para buscar mais suprimentos, abastecer os moradores e criar novos assentamentos. Mas só conseguiu voltar 3 anos depois, pois nesse período eclodiu a Guerra Naval entre Inglaterra e Espanha. Quando ele finalmente chegou em Roanoke, não havia mais ninguém na colônia, apenas uma pista: a palavra Croatan, gravada no tronco de uma árvore. Esse era o nome da tribo nativa da região que povoou aquela área e também o nome de uma ilha próxima. Mas apesar das investigações feitas na época e também de estudos modernos, nunca se soube o real destino dos colonos. Eles se separaram ou mudaram todos para a ilha? Foram assimilados pelas comunidades indígenas ou talvez mortos por elas? Tentaram navegar de volta e se perderam no mar? São muitas as versões e a colônia permanece perdida por mais de 400 anos. Na costa do Chile, a quase 2.000 quilômetros da ilha mais próxima e a 3.700 quilômetros do continente americano, fica um dos pontos mais distantes do planeta, um local cercado de mistérios no Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa. Quando os europeus desembarcaram nela em 1722, descobriram centenas de estátuas de pedra, chamadas de moais, que tinham entre 11 e 20 metros de altura, pesando em média 14 toneladas, posicionadas todas de costas para o mar. Teriam sido transportadas sobre toras de madeira e construídas provavelmente com fins religiosos, para homenagear os líderes mortos. Só que a ilha vulcânica também era uma ilha fantasma. Então, onde estavam esses construtores dos moais? Como eles conseguiram chegar a um local tão remoto? E onde eles foram parar? A Ilha de Páscoa era estéril, não produzia nada e estava vazia. Mas nem sempre foi assim. Ela já foi chamada de Rapa Nui, que também era o nome dos primeiros habitantes. Antes do ano 800 d.C., exploradores polinésios, exímios navegadores mesmo em canoas, teriam ocupado este paraíso exuberante e começado a construir. De acordo com uma teoria de estudiosos, os polinésios podem ter causado um ecocídio, um desmatamento desenfreado, derrubando palmeiras e até incendiando grama, resultando na falta de um solo rico em nutrientes. Outra hipótese é a do rato polinésio, que teria chegado à Ilha de Páscoa escondido nas canoas e se reproduziu tanto que comeu tudo, eliminou as sementes necessárias para o cultivo na ilha. No mar, o Mary Celeste era um navio de carga que partiu de Nova York para Gênova, na Itália,
Austrália no inverno de 1872. Foi descoberto à deriva, cerca de 600 quilômetros a leste dos Açores. O navio ainda tinha 1.700 barris de álcool industrial a bordo, pertences dos tripulantes e um suprimento de comida e de água para 6 meses. Nenhuma das 10 pessoas que embarcaram na cidade de Nova York foi encontrada. E um monte de teorias incríveis foram aparecendo para explicar esse desaparecimento que fascinou as pessoas na época. As velas esfarrapadas, os cordames e poças de água sugeriram a possibilidade para alguns de que uma tromba d'água assassina ocorreu, por exemplo. Mas outros acreditavam que foi pirataria ou um motim, mesmo que nada realmente explique por que as mercadorias do navio foram deixadas intocadas. Quer saber mais sobre esse caso? Tem um vídeo completo aqui no canal, basta clicar aí em cima. Em uma noite de dezembro de 1900, a tripulação de um navio chamado Arctor notou a falta de luz do farol nas Ilhas Flennan, na Escócia. Uma equipe de investigação foi enviada depois e descobriu que os 3 faroleiros, Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur, estavam desaparecidos. Eles eram os únicos habitantes da ilha e deveriam ser substituídos por outro grupo de faroleiros num trabalho de revezamento periódico. Mais um desaparecimento que permanece sem solução até os dias atuais, mas na época o capitão da equipe de resgate enviou um telegrama dizendo: coitados, eles devem ter sido jogados sobre os penhascos ou afogados tentando segurar um guindaste ou algo assim. A explicação oficial sugere isso, que os homens foram arrastados para o mar por uma grande onda enquanto tentavam prender alguns equipamentos em um penhasco durante uma tempestade. Embora fosse contra o protocolo que os 3 homens deixassem o farol de uma só vez, um deles inclusive sem o casaco de proteção que foi deixado para trás no farol. Uma teoria aponta que o terceiro faroleiro se aventurou às pressas para ajudar ou avisar os seus colegas sobre essa grande onda que viria e também acabou levado pela água. Mas filmes, livros, roteiros contam essa história com outras versões para o sumiço dos homens. Um deles enlouqueceu e matou os outros 2, depois se atirou ao mar. Os 3 enlouqueceram, ou então eles foram atacados por piratas e até mesmo foram mortos por algum tipo de maldição. O voo 19 era formado por um grupo de 5 aviões, bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos, que decolaram da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale para uma missão de treinamento entre as Bahamas e a Flórida, no Triângulo das Bermudas. Nunca retornaram. Na tarde de 5 de dezembro de 1945, os pilotos desse grupo de aviões, que ficaria conhecido como a Patrulha Perdida, fazia o 19º voo de treinamento do dia e podiam ser ouvidos pelo rádio conversando entre eles. Pareciam desorientados pelo fato de que, pelo menos para alguns, as bússolas estavam com defeito e o clima piorando muito, o que dificultou a avaliação da posição em que eles estavam. O piloto líder então tomou a decisão de voar para o leste, acreditando que estava no Golfo do México, um curso que os aviões aparentemente seguiram até a última transmissão. A equipe de 14 tripulantes saiu centenas de quilômetros da rota original, voando por mais de 2 horas à procura de terra firme antes de ficar completamente perdida e sem combustível. 2 hidroaviões foram enviados para procurar a patrulha desaparecida. Um deles também desapareceu do radar e, junto com sua tripulação de 13 homens, nunca mais voltou. A suspeita é de que ele explodiu. Apesar de uma extensa busca, corpos e destroços da patrulha desaparecida e da missão de resgate nunca foram localizados. Uma equipe de investigadores da Marinha atribuiu a perda do voo 19 a causas ou razões desconhecidas. Foi o suficiente para fazer a fama da região, temido Triângulo das Bermudas, com versões para o desaparecimento que vão desde a possível desorientação e alucinações do líder da patrulha, envenenado por monóxido de carbono que teria vazado de um buraco na lataria para a cabine do piloto, até uma abdução alienígena. Uma das hipóteses fantásticas também que foi apontada para um desaparecimento em massa mais recente que fez o mundo inteiro acompanhar as buscas com apreensão.
o assustador sumiço do voo 370 da Malaysia Airlines em 2014. Uma hora depois de decolar de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, o avião sumiu das telas do radar de tráfego aéreo. Os 12 tripulantes e 227 passageiros desapareceram em 8 de março em algum lugar no sul do Oceano Índico. Uma busca internacional que mobilizou vários países durante meses rendeu apenas o encontro de alguns destroços que parecem ser do Boeing 777, a milhares de quilômetros de onde o voo saiu do curso. Uma manobra que pode ter sido realizada manualmente pelo piloto, que também teria desligado os transmissores. Logo, as investigações se voltaram para ele e a sua possível intenção de tirar a própria vida e de mais de 200 outras pessoas inocentes. Mas nada ficou provado. Teorias como o sequestro do avião, a falta de oxigênio deixando todos inconscientes a bordo voando no piloto automático até a queda sem gasolina, tudo isso e muito mais foi cogitado. E assim continuou porque nunca foram localizados o gravador de dados de voo do avião e o gravador de voz da cabine. O que mais chocou as pessoas nesse caso é que até então parecia inconcebível que nos dias de hoje, com tanta tecnologia, fosse possível perder um avião tão grande sem deixar vestígios. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e aproveite para se inscrever também se já não fez isso. Muito obrigada por assistir e até a próxima com uma história a mais.